Ei pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai conversar sobre regiões do plano que são definidas a partir de desigualdades. Eu vou discutir alguns exemplos e a gente vai fazer o esboço gráfico dessas regiões. O primeiro exemplo que eu vou discutir com vocês é esse que está aqui. Eu vou tentar fazer um esboço gráfico da região que ela é definida da seguinte forma. Eu vou considerar os pares ordenados de R2. O R2 é o plano cartesiano para a gente. De tal modo que x mais y menos 1 seja maior que zero. Qual que vai ser o primeiro passo para a gente fazer o esboço dessa região? Primeiro, eu vou imaginar quando que esse sujeito, que está à esquerda, essa expressão, é igual a zero. Embora isso não é exatamente o que eu quero, essa igualdade vai me ajudar a esboçar essa região, esse conjunto que está aparecendo no item A. A partir do momento que eu tenho essa expressão, eu posso isolar o y e escrever isso aqui no formato reduzido, né? Eu vou ficar com menos x mais 1, que é o que está aparecendo aqui. Digamos que aqui está bem fácil, né? Eu vou escolher x para ser 0 e x para ser 1. Porque com isso, né? Quando x for 0, eu vou encontrar onde a reta vai interceptar o eixo y. E quando eu escolho o x para ser 1, na verdade eu estou encontrando a raiz da função que está aparecendo aqui, né? Quando o x for 1, o y é 0, isso significa que a reta vai interceptar o eixo x exatamente no ponto 1. Com esses dois pontos, eu pego e faço o esboço gráfico da minha reta. Com o esboço gráfico da reta, eu vou notar o seguinte. Os pontos que estão em cima da reta são tais que vale essa igualdade, que é exatamente o que eu não quero. Já que os pontos que estão exatamente em cima da reta não me interessam, eu refiz o desenho aqui e deixei em pontilhado para indicar que os pontos que estão em cima da reta vão estar fora da minha região. Nota que aqui eu reescrevi essa expressão e escrevo que ela é equivalente a y ser maior que menos x mais 1. Veja bem, a reta está dividindo o plano em duas regiões. A região que está acima dela e a que está abaixo. Ou se você quiser pensar em direita e esquerda também dá no mesmo, tá? O ponto é, essa região será uma dessas duas que eu estou apresentando aqui. A que está acima, ou à direita como queira, ou abaixo, à esquerda como queira. Exatamente aqui, eles são iguais, só que eu quero o y maior, né? Se eu estou aqui, o y aumenta nessa direção, percebe? É para cá que o y está aumentando. Então, a região que eu preciso fazer o esboço é exatamente essa. Uma boa maneira de você verificar se o seu raciocínio está correto é você escolher um ponto na região e verificar se esse ponto satisfaz a desigualdade. Lembra que eu disse que a reta vai dividir o plano em duas regiões, né? Então, se você escolhe um ponto aqui, por exemplo, o ponto 1 e 1, ele vai te mostrar, ele vai te exemplificar que, de fato, a região é essa. Porque, veja, nessa região, eu preciso que o y seja maior que menos x mais 1. Se eu tomo aqui o x para ser 1 e o y para ser 1, eu tenho que ver se isso aqui vale, né? Vamos ver, ó, 1 por acaso, né? Y igual a 1 por acaso é maior que menos 1, que é o x, né? Menos 1, x vale 1, mais 1. Isso é verdade? 1 é maior que 0, né? Sim, é verdade. Então, isso exemplifica que esse ponto, de fato, está na região que você analisou, ou seja, você não fez a análise de forma equivocada. Então, aqui está o esboço da região descrita por esse conjunto. Nesse segundo exemplo, a gente vai fazer o esboço gráfico da interseção de duas regiões do plano. A primeira delas é exatamente a que a gente já discutiu no item A, e a segunda é dada por essa expressão. São os pontos do plano, tais que o x é maior do que 3. Né? A coordenada x dos pontos é sempre maior que 3. Nesse caso, qual que é a estratégia? Enquanto você está aprendendo, acho que é bom fazer em separado cada uma das regiões. A primeira região a gente já discutiu, então eu vou colocar a região aqui. A segunda região, a gente nota, quando x igual a 3, a gente tem uma reta vertical. Como aqui eu estou com x estritamente maior que 3, essa reta não faz parte do conjunto, por isso que eu estou deixando ela em pontilhado. Quando eu pego x maior que 3, eu vou considerar essa região. Agora a gente vai tentar trabalhar com essas duas figuras e colocar nessa figura e obter a interseção.
Lembra que para que um objeto esteja na interseção, ele precisa estar tanto no primeiro conjunto como no segundo conjunto. Então, aqui eu tenho a região 1, região 2, e aqui eu vou fazer a interseção delas. Nota que toda essa parte que aparece aqui, onde eu estou passando a caneta, né, não vai estar na interseção. Porque para estar na interseção, eu preciso que esteja tanto em um conjunto como no outro. Para estar aqui, certamente está na região 1, mas não está na região 2. Eu vou considerar para estar na interseção essa parte. E ao chegar aqui embaixo, eu vou observar o quê, né? Eu vou caminhando e eu vou pegando essa parte. Porque esse lado também não vai pertencer à interseção, né? Perceba que abaixo dessa reta, eu não estou nessa região. Portanto, esse cara também não está na interseção. Então, a região que representa a interseção é essa que está aqui em azul. Nesse terceiro exemplo, a gente também vai trabalhar com a ideia de interseção. Embora conjunto escrito não apareça o símbolo de interseção, a gente vai ver que ele está meio que embutido aqui. A gente quer o conjunto dos pontos do plano, tais que 1 seja menor que x² mais y², que por sua vez tem que ser menor ou igual que 4. Por que a interseção vai aparecer aqui? Quando a gente olha para essa expressão, aqui inclusive faltou menor ou igual. Quando a gente olha para isso, o significado dessa expressão é o 1 é menor que o x² mais y² e o x² mais y² é menor ou igual que 4. Veja que aqui, em termos práticos, eu vou ter duas regiões. Uma em que o x² mais o y² é maior do que 1 e uma outra em que essa expressão é menor ou igual que 4. Então, aqui, eu separei em duas regiões. A primeira, eu estou descrevendo aqui, e nota, o círculo ele também divide, assim como a reta, o plano em duas regiões. No caso, eu tenho a região interior ao círculo e a exterior. Veja bem, ao longo do círculo, em que eu deixo como pontilhado, porque aqui eu tenho menor estrito, portanto, eu não quero os pontos em que haja uma igualdade. Eu tenho o interior dele, em que esse sujeito fica menor do que 1, percebe? Aqui ele é igual a 1, que é o raio. A parte interior fica menor que o raio. A parte exterior é maior que o raio, que no caso aqui é 1. Então, a região que está descrita por essa desigualdade é a exterior ao círculo. Em contrapartida, se a gente olha para essa expressão, eu vou ter um círculo de raio 2. Veja que aqui eu deixo o traçado do círculo não como pontilhado, mas como um traçado contínuo, para indicar que a borda do círculo vai fazer parte do conjunto, porque aqui eu tenho um menor ou igual. Como eu estou com menor ou igual, eu vou pegar a parte interior do círculo mais a borda do círculo. Como na região eu preciso dessa desigualdade e dessa, esse conectivo lógico e me indica que eu estou com a interseção. Então, eu vou fazer a interseção dessa região com essa. Então, é só a gente imaginar que você vai ter aqui um círculo de raio 1 e a gente vai pegar a parte exterior a ele. Então, se a gente olhar para essa figura, a gente vai pegar a parte exterior ao círculo de raio 1, mas a gente também vai pegar apenas a parte interior ao círculo de raio 2. De modo que a região é essa que está aqui, ó. Pontilhado no círculo interior e contínuo no círculo exterior. Funciona como se fosse um anel, tá certo? O quarto e último exemplo que eu vou discutir com vocês nessa videoaula é esse, em que eu vou considerar o anel, que a gente discutiu no exemplo anterior, união com essa região, que é muito parecida com aquela que aparece no segundo exemplo que a gente discutiu. A diferença é que aqui eu estou usando x maior ou igual que 3 e não x maior que 3, como a gente tinha feito anteriormente. A primeira região, que é essa, a gente já esboçou, eu só transcrevi para cá. Essa região, a gente vai pegar o x igual a 3, inclusive, por isso que eu estou colocando traçado aqui contínuo e não pontilhado, como a gente tinha feito antes, porque é maior ou igual. Então, a igualdade entra. E aí, eu vou pegar essa região aqui. Ó. Agora, observa. Nesse exemplo,
eu quero a união desse conjunto com esse. Quando a gente trabalha com a união, a gente pensa em elementos que estão no primeiro conjunto ou no segundo. Então, para a gente conseguir desenhar aqui, né, ilustrar as regiões no plano, eu vou ter a primeira região e aí eu vou juntar com a segunda região. Então, o esboço gráfico dessa união é representado por essa figura, que é composta por esse pedaço que está em azul, que é o anel, mais esse semiplano que também está em azul. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.